você que está aí sentado, e abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. Eu quero estar conversando com os irmãos e ministrando a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, lá no início. Apocalipse, capítulo 2. Eu quero pegar com vocês a partir do verso 16, dois versículos, 16 e 17. Amém? Amém. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém. Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero estar ministrando aos irmãos. Fiquem atentos e depois ao final estaremos louvando o nome do Senhor. Eu quero dizer o seguinte: o Senhor me incomodou hoje para estar ministrando e falando aos irmãos a respeito do maná. Quem viu o meu devocional que coloquei, eu fiz ali uma pequena síntese, mas há algo a mais que eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite, nesse culto, em nome de Jesus. Aquele que vencer, ao que vencer, darei o maná escondido. O maná escondido. Bom, essa palavra, eu quero dizer para os irmãos, me incomodou um pouco. E quando eu estava preparando, acordei hoje de manhã e o Senhor me falando a respeito de maná. Tive alguns questionamentos, como eu disse, e colocando tudo na presença do Senhor, e Deus foi me trazendo à luz aquilo que Ele queria para as nossas vidas. Bom, o maná, o alimento, aquele alimento sobrenatural que Deus proveu ao povo enquanto caminhava no deserto. E eu quero só relembrar algumas coisas que até ministrei e falei hoje no devocional. No Evangelho de João, se você quiser abrir aí no capítulo 6, nós vemos agora as pessoas questionando, aqueles que estavam próximos de Jesus, depois do milagre da multiplicação do pão, questionando ele. E aqui no verso 31 do capítulo 6, eles chegaram e falaram para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Amém. Então aqui nós vemos já Jesus trazendo à realidade aquilo que ele tinha com relação a maná. Eu digo sempre, falo para vocês, vocês sabem disso, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento no natural é para nós hoje no espiritual. Então ele já começou aqui a mostrar a realidade implícita na questão do alimento que vem do céu. E ele fez aqui uma observação muito interessante, porque o povo, mesmo os religiosos da época, eles estavam presos na questão de Moisés, e Jesus estava aqui desmistificando, como quer hoje desmistificar na nossa vida, muitas vezes o engano que cometemos. Aqui, lá no livro do Apocalipse, quando eu falei, que lemos ali no capítulo 2, que o Senhor dará aos vencedores o maná escondido, ele estava falando também que com a sua boca, com a sua espada, ele iria acabar com todos aqueles que foram falsos profetas, ensinando aquilo que não precisava ser ensinado. A espada da minha boca. A espada da minha boca, como diz. Então eu quero estar compartilhando com os irmãos, porque o maná é algo sobrenatural, é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. E não é de Moisés, não é do pastor A, não é do pastor B. Pastor A, pastor B, disse isso, disse aquilo, como eu comentei hoje de manhã. Tudo isso não é nada, porque se eu realmente entendo o princípio de Deus, quem é o maná é o Senhor Jesus, o pão que desceu do céu, e quem dá é o Pai. Então não é esse ou aquele, e nós precisamos entender isso, porque o inimigo está tentando tirar o foco das nossas vidas, da nossa realidade nesse tempo agora, para mostrar algo que não é isso que ele deseja. E olha só, um pouquinho mais à frente, no capítulo 6 mesmo do Evangelho de João, ele diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Amém. Quem fica preso
em pessoas humanas, fica preso no que esse disse ou aquele disse, e não no que o Senhor está dizendo, morre. Pois quem traz vida é o nosso Deus, vivo e verdadeiro. Esse é o maná do céu para as nossas vidas. Aleluia. Bom, maná, vou rapidamente agora, vai comigo, agora lá no começo da sua Bíblia, livro de Êxodo. Livro de Êxodo, para estarmos aqui entendendo. Falei hoje de manhã, quero novamente estar falando. Maná. Bom, vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 16. Aqui aparece pela primeira vez o pão do céu. Presta atenção. Capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Aleluia. O povo saiu, nessa passagem aqui do capítulo 16, início do capítulo 16, fazia apenas 30 dias que eles tinham saído do Egito, com tudo aquilo que Deus preparou. Apenas 30 dias, não é 40, apenas 30. E com apenas 30 dias, toda a provisão que eles tinham acabou, encerrou, e já começaram a murmurar e reclamar. Você já murmurou, irmão? Já começaram a murmurar, reclamar. Aí Deus chama Moisés e fala assim: não se preocupe, eu sustento o meu povo. Aleluia. E eu quero que vocês tomem posse. Deus fala conosco. Eu Aleluia. sustento o meu povo. Glória a Deus. Amém, gente? Aleluia. O Senhor sustenta o povo que é dele. Aleluia. E aqui ele fala: olha, eu darei pão do céu. Mas olha aqui o detalhe da palavra: para que eu prove se anda na minha lei ou não. Então há algo aqui importante. Deus deu o maná, o impossível ele faz, porque cair algo sobrenatural do céu é só por Deus mesmo, como tem feito até hoje, e ele vai continuar a fazer. E ele diz: olha, eu faço também para provar o meu povo se confia na minha lei, na minha palavra ou não. E o nosso Deus continua o mesmo, ele não mudou, não há sombra de mudança, não há coisa alguma, ele continua o mesmo, foi ontem, é hoje e será eternamente. E aqui, um pouquinho mais à frente agora, Êxodo mesmo, capítulo 16, continuando mais um pouco, olha só que interessante, capítulo 28, capítulo 16 mesmo, versículo 28, perdão, versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis andar nos meus mandamentos e as minhas leis? Olha, ele já começa a falar. O povo, mesmo recebendo algo sobrenatural de Deus, ainda murmurava e reclamava e recusava andar nas ordens que ele tinha dado. Agora, olha que interessante, versículo 29. Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Fala assim comigo: cada um fique no seu lugar. Cada um fique no seu lugar. Amém. Benção. Que ninguém saia do seu lugar até o 7º dia. Aqui o Senhor não está falando de sábado literal, ele está falando de descanso. A palavra sábado para Deus é descanso. E ele está forçando o seu povo hoje para o descanso. Aleluia. Porque 6 dias ele deu ao homem, o 7º é do Senhor. Amém. E nós estamos aí próximo ao findar do 6º dia. Não sei que dia, que hora, que momento. Agora o 7º dia, Jesus virá. Pois o 7º é do Senhor. Aleluia. E ele disse aqui, e essa palavra é para nós: olha, no 6º dia darei uma porção em dobro. Glória. E hoje o Senhor fala conosco: pega, meu filho, pega do sustento de Deus, porque ele está provendo algo sobrenatural. Aleluia. Vamos continuar no versículo 30. Assim repousou o povo no 7º dia. Versículo 31. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como semente de coentro e tinha sabor de bolo de mel. Agora, somente agora, que o povo dá nome para esse pão do céu. Eles deram o nome de maná. E interessante, hoje de manhã eu falei, a palavra maná vem do hebraico manar. E manar em hebraico quer dizer distribuir,
distribuir, porque era algo sobrenatural. O Senhor distribuiu para todos aqueles que são dele o alimento necessário e o sustento necessário. Aleluia. Então, a partir daqui tem um nome, essa comida, esse pão sobrenatural de Deus, e passaram a chamar de maná. E para exemplificar, eles dizem aqui, ó, parecia semente de coentro. Parece, semente de coentro. No livro de Números, inclusive, fala que a sua aparência era como bidélio. Bidélio era um mineral branco, bem brilhante, e em determinada luz vai puxando um pouco para o amarelo. Então aqui tem uma descrição do que seria o maná, e Deus deu tudo isso. Nós podemos ver que no vocábulo grego, maná também foi usado devido àquilo que veio dos judeus, e no grego quer dizer bocado de cereal, uma porção de cereal. Olha que interessante. Então tudo isso mostra o que era na antiga aliança o maná. Porém, o maná para nós é o pão do céu. Aleluia. É o alimento sobrenatural do Senhor. Agora vem algo importante para todos nós nesta noite. Tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquele que vencer, eu darei do maná escondido. Eu não sei se você já parou para pensar. Hoje de manhã me incomodou essa palavra. Maná escondido. Gente, como assim escondido? O maná nunca foi escondido. A hora que eles saíam da tenda de manhã, já estava no chão. E diz a palavra que ele vinha de maneira suave e lenta, como é a palavra de Deus, como um orvalho que desce. A hora que eles levantavam de manhã, já estava lá. Estava sobre a relva, estava sobre o chão, estava sobre a areia, estava tudo ali. E como diz o livro de Números, cada um pegava a sua porção, levava, peneirava, socava no pilão, fazia farinha, da farinha fazia o pão. Ixi, eu não sei fazer. E tudo isso não é escondido. Não diz a palavra hora nenhuma que eles tinham que sair procurando. Ai, onde que está? Põe as crianças para procurar. Cadê o maná? Será que está atrás daquela pedra? Será que está atrás daquele outro lugar? Ai, vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. O primeiro que achar vai ganhar um presente. Não. O maná sempre foi algo assim aberto, como é a palavra do Senhor. Aleluia. Como é aquilo que Deus tem nos dado. A palavra de Deus é aberta. Glória a Deus. Para todos aqueles que querem ouvir. Não existe nada escondido, não existe nada oculto. Não existe para aqueles que estão no caminho do Senhor uma questão de você só entende depois de um determinado tempo. Você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa isso, aquilo. Não, a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você está com Ele, pelo Espírito, a revelação da palavra vem, o maná aparece. Mas então, pastor, não estou entendendo. Aquele que vencer, eu darei do maná escondido. E essa palavra me incomodou essa manhã. E lendo aqui, porque sempre tem algo assim na palavra, ela é viva, ela é eficaz, é o maná. E como diz a palavra, cada momento ela tinha um gosto diferente, pois a palavra de Deus ela é viva. Você pode ler um versículo quantas vezes for necessário durante toda a sua existência aqui na terra, e cada vez esse versículo falará algo diferente para você. E é isso que nós temos, é isso que precisamos entender. Agora o maná escondido, olha que interessante, continuando aí em Êxodo capítulo 16. Depois que deu o maná durante 6 dias para o povo, agora o Senhor chama Moisés num tete-a-tete, num particular. Deus chama Moisés e aqui dá um algo especial, que depois só foi revelado no livro de Apocalipse, lá no capítulo 2. Ao que vencer, darei do maná escondido. E olha só que interessante, verso 32 do capítulo 16, acompanhe comigo na sua Bíblia. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou: encherás um homer dele e o guardarás para as vossas gerações futuras,
para que vejam o pão que eu vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Versículo 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná, põe diante do Senhor, a fim de que seja guardado, escondido para as próximas gerações. Glória a Deus. Versículo 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Aleluia. Se você pegar no original hebraico, essa palavra aqui pode ser guardado, pode ser escondido. E aqui nós vemos um sobrenatural de Deus. A arca da aliança ainda não tinha sido feita, o tabernáculo ainda não tinha sido construído. Porém, Deus já começou a mostrar a Moisés: pega um homer, pega uma quantia exata e coloque num vaso e põe na presença do Senhor, e ficará escondido para gerações futuras, para a sua descendência. E eu quero dizer o seguinte: há algo sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor segurou é para testemunho nesta geração. Daquele que vencer, o Senhor trará à luz algo sobrenatural. E é esta palavra que nós temos. É muito além do maná distribuído, é muito além, é a própria graça de Deus. Glória a Deus. É o próprio Senhor Jesus que ficou durante todo esse tempo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e na geração que realmente andar segundo as suas leis, seus mandamentos e vencer, ele voltará e será revelado um alimento sobrenatural. Glória a Deus. E é esse o maná escondido. Oh, Deus. É esta palavra que Deus tem para nós. Eu quero que você tome posse. A vinda do Senhor está próxima. Os acontecimentos ao nosso redor, tudo o que está acontecendo aí, é somente um preparo daquilo que Deus tem para nós. Amém, Jesus. E hoje eu quero que você tome posse dessa palavra. Estamos aqui reunidos mesmo dessa maneira. E aonde você está, na sua casa, nós somos igreja, nós somos corpo. E aquilo que ficou separado será revelado. Aquilo que ficou escondido, não do povo de Deus, mas daqueles que nunca ouviram, nunca viram algo semelhante, será revelado. Aleluia. Ao que vencer, eu darei, diz o Pai, o maná escondido. E Ele está dizendo: eu darei de volta a graça, a glória de Jesus. E é nisso que nós estamos pautados. E a bênção do Senhor estará sobre as nossas vidas. Repete comigo: aquele que vencer, aquele que vencer, eu darei eu darei o maná escondido. o maná escondido. Amém, meus irmãos?